Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Aqui é o Léo com uma nova história para vocês. Seu lugar é no lixo. Eu sempre soube que você era uma mulher perversa, gritou a sogra para a viúva grávida de seu filho. Mas 5 anos depois, ao caminhar pela praça, ela congelou. Antes de começarmos, contem nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. É sempre um prazer ver até onde as nossas histórias chegam. Agora, acomodem-se e aproveitem a história de hoje. Beatriz olhou o relógio. Passava um pouco das 3 da manhã. Ajeitou o pequeno posto onde ficava e caminhou até a grande janela do corredor comprido. Naquela madrugada, o hospital estava estranhamente quieto. Não se ouviam as conversas em voz baixa dos plantonistas, nem os passos arrastados dos velhinhos que sofriam de insônia. Do lado de fora, o mesmo silêncio. A noite de verão cobria a cidade com um manto espesso e o nevoeiro impedia enxergar qualquer coisa além de alguns metros. De repente, a escuridão foi rasgada pela luz difusa de faróis e o ar se partiu com o urro da sirene de uma ambulância. Beatriz quase chorou de cansaço. Trabalhava como auxiliar de limpeza e apoio havia apenas 2 meses, e as noites a deixavam exausta. Tinha imaginado que, ao terminar o turno, poderia ao menos sentar uns 15 minutos e esticar as pernas inchadas pelo dia inteiro. Mas agora precisava correr para receber a emergência. Desceu até a recepção e viu que já haviam trazido a vítima numa maca. Era uma mulher muito suja, de cabelos embaraçados e idade impossível de adivinhar. Rocha chegou bem na hora, disse a ela o velho médico de plantão, irritado por a ambulância ter cortado seu sono. Pega a paciente e dá um jeito nela. Já vamos levar para o centro cirúrgico. A perna direita está bem machucada. O médico se debruçou sobre os papéis e Beatriz empurrou o carrinho pesado até o banheiro. As roupas da mulher estavam encardidas e exalavam um cheiro forte. Ficou claro que a ambulância havia recolhido uma moradora de rua encontrada desacordada em algum canto da cidade. Ao olhar melhor, Beatriz percebeu que a paciente era bem jovem. O rosto estava abatido e sujo, coberto de hematomas e arranhões, assim como o corpo todo. Os cabelos emaranhados não viam um pente havia pelo menos 1 mês. E as veias dos 2 braços traziam as marcas de inúmeras injeções. Pelas contas de Beatriz, a moça não devia ter mais que 23, 24 anos. Eram quase da mesma idade. Beatriz tinha acabado de completar 26 anos. Ela limpava com cuidado o corpo ferido da moça, com uma esponja embebida em água morna, quando o médico de plantão pôs a cabeça para dentro do banheiro. Rocha, você ainda não terminou? Disse ele, aborrecido, elevando a voz. Por que está enrolando tanto? Pega a esponja maior e tira logo essa sujeira dela. A perna sim, lava direito, desinfeta e sobe para o centro cirúrgico. De todo jeito ela não vai resistir. O pessoal da ambulância disse que os sinais dela estão quase todos no chão. Anda logo. Doutor Almeida, mas eu não sei fazer tudo. Será que uma enfermeira não podia me ajudar? Perguntou a moça, insegura. Rocha, você já está aqui há 2 meses, rosnou o médico. Já era para ter aprendido tudo. E não, a enfermeira não pode. Você sabe que ela está grávida. Deixa ela dormir um pouco. Se chegar mais alguém, eu acordo ela. Por enquanto, se vira sozinha. Para essa paciente, o que você sabe já basta e sobra. Mexe-se. O médico saiu. Beatriz começou a esfregar a moça com energia, mas ela estava tão suja que era preciso enxaguar e trocar as esponjas o tempo todo. Nesses 2 meses de hospital, Beatriz já aprendera a preparar pacientes para a cirurgia, mas alguns detalhes ainda lhe escapavam, e por isso se sentia mais tranquila quando trabalhava sob o olhar de uma enfermeira. Agora estava sozinha e conferia cada gesto seu com medo de errar. Pensamentos inúteis lhe ocupavam a cabeça. Que coisa! O doutor disse que a enfermeira está grávida e precisa ser poupada, por isso mandou deixarem ela descansar. Engraçado. Se ele soubesse que eu também estou grávida, será que teria a mesma consideração? Beatriz sorriu sem graça. Tinha certeza de que ali dentro ninguém teria pena dela. A enfermeira estava no 6º mês. A barriga já aparecia bastante.
Beatriz estava só no quarto, e pela silhueta era difícil desconfiar de alguma coisa. Além do mais, ela não havia contado sobre a gravidez a ninguém. No hospital, o tratamento dado à enfermeira e a ela era outro. A enfermeira era uma profissional respeitada, chamavam-na pelo nome com toda a formalidade, embora tivesse pouco mais de 30 anos. Beatriz era apenas o pessoal de apoio. Funcionária sem qualificação, para o serviço mais pesado e ingrato. Ali quase não haviam como gente. A cada plantão era só: Rocha, troca logo os lençóis do quarto 7. Rocha, cadê você? Corre para a recepção. Ninguém, aliás, sequer sabia o nome dela. Por fim, a pele da paciente ficou razoavelmente limpa. Beatriz cuidou depressa da perna ferida e seguiu com a maca até o elevador. O centro cirúrgico ficava no 3º andar. Levaram a moça rapidamente para dentro do bloco, e a porta se fechou bem na cara de Beatriz. Ela voltou ao banheiro para arrumar tudo depois do banho da desconhecida. Ao terminar, olhou o relógio. Quase 5 da manhã, e ainda tinha que ajudar a enfermeira de plantão. 2 horas depois, o turno acabou, e Beatriz caminhou para casa desanimada. Aí se lembrou da senhora que a acolhera, e o coração se aqueceu na mesma hora. Beatriz era imensamente grata à vida pelo encontro com aquela mulher maravilhosa, boa e sábia, que cruzara seu caminho 2 meses antes. Naquela época, ela vivia os dias mais escuros de toda a sua história. Sozinha, sem dinheiro, sem parentes nem amigos, tinha ido parar na rua. Não sabia como iria viver nem o que faria dali para a frente. No mundo inteiro, não havia uma só alma que lhe pertencesse. E foi justamente nesses dias que ela conheceu Dona Cecília. Beatriz apressou o passo e logo tocou a campainha do apartamento. A fechadura estalou e Dona Cecília, sorridente, abriu a porta de par em par. Um cheiro delicioso de pernil assado invadiu o ar, e a moça se deu conta de que a última vez que comera fora na véspera no almoço. Depois simplesmente não tivera tempo. «Anda, vai logo para o banho e depois para a mesa», disse Dona Cecília, e o sorriso se apagou do rosto dela. «Não consigo olhar para você tranquila, pálida desse jeito. Por que você não se cuida nem um pouquinho?» Beatriz sentiu as lágrimas subirem. Via e sentia que aquela senhora se preocupava de verdade com ela. Era reconfortante saber que no mundo todo existia ao menos uma pessoa para quem seu destino não era indiferente. Beatriz abraçou Dona Cecília e sussurrou: «A senhora nem imagina o quanto eu sou grata pela sua bondade». «Deixa de conversa mole», respondeu a mulher com firmeza, afastando a moça de si. «Estou brava com você. Não pense em você mesma nem no seu filho». Beatriz, sorrindo, foi para o banho, e Dona Cecília pensou consigo que aquele encontro fora um presente do céu. Não só Beatriz havia ganhado com ele. Para ela, uma aposentada solitária, a companhia da moça trouxera muita alegria. Viviam juntas havia apenas 2 meses, e quantas coisas já tinham acontecido. A vida da velha senhora se enchera de sentido e da certeza de ser necessária àquela jovem futura mãe, traída justamente pelos mais próximos. Dona Cecília não apenas a ajudava, fazia de tudo para devolver à moça desesperançada a fé nas pessoas e na bondade. Beatriz se mostrara uma pessoa admirável. Era boa, muito humilde, bastante insegura. Dona Cecília entendia que gente assim precisa do apoio de família e amigos, mas era exatamente isso que faltava à moça. A aposentada tentava, como podia, ocupar esse lugar. Protegia a jovem, sabendo que o mundo de hoje não tem lá muita paciência com pessoas como Beatriz. Hoje o que se valoriza é o confiante, o autossuficiente, o cheio de ambição. Nada disso combinava com a moça. E Dona Cecília, que dedicara quase 20 anos ao magistério numa universidade, sabia disso muito bem. Depois do banho, um pouco de cor voltou ao rosto de Beatriz. Ela entrou na cozinha e ficou boquiaberta com a mesa farta. No centro, sobre uma toalha branca, uma travessa grande com pernil dourado e legumes. Ao redor, em louças bonitas, saladas, petiscos e até uma garrafa de vinho tinto. «A senhora está comemorando alguma coisa?»
Beatriz ficou sem jeito, imaginando que a senhora tivesse preparado tudo aquilo para receber visitas e sem saber se devia sentar ou se Dona Cecília esperava alguém. Estou sim, sorriu a velhinha. Hoje é dia de festa. Faz exatamente 2 meses que a gente se conheceu. Isso merece comemoração. Senta logo. Dona Cecília serviu os pratos com agilidade, abriu o vinho com desenvoltura, encheu meia taça para si e para Beatriz um copo de suco e se preparou para um brinde. A moça ergueu o copo e olhou para a senhora, curiosa com o que ela iria dizer, e também um pouco apreensiva. Todo dia Beatriz esperava que Dona Cecília lembrasse que já era hora de pensar num lugar definitivo para morar. Afinal, o convite para ficar ali fora só por um tempo. A aposentada pareceu adivinhar o que se passava na cabeça da moça e tratou logo de acalmá-la. Beatriz, eu te observei bastante nesse tempo e vi que você é uma boa pessoa, disse Dona Cecília com um sorriso caloroso. Por isso resolvi que você fica aqui comigo, até você conseguir se firmar sozinha. A moça olhava atônita para a senhora, que explicava tudo com calma. Beatriz podia continuar no quarto que lhe fora dado. Havia ali tudo o que ela precisava, e espaço de sobra para pôr um berço quando o bebê chegasse. E enquanto crescesse, a criança teria bastante lugar para se desenvolver. O apartamento era grande e limpo, e todos ficariam bem. Assim, a questão da moradia Dona Cecília considerava resolvida por uns 2 anos no mínimo. Depois se veria. Vendo a moça completamente sem chão, Dona Cecília aproximou sua taça do copo dela e disse sorrindo: agora vamos só comemorar o nosso encontro, para a gente continuar vivendo assim, em paz, se entendendo tão bem. Um tilintar suave percorreu a cozinha quando o cristal antigo se tocou, e Dona Cecília, satisfeita, provou o vinho. Beatriz ficou calada, tomada de surpresa diante de uma oferta tão inesperada e generosa. Ela mal ousara sonhar que poderiam deixá-la morar ali. O marido de Dona Cecília, falecido havia quase 10 anos, fora um professor bastante conhecido. Depois da morte dele, ela ficara sozinha no grande apartamento, todo tomado por estantes cheias de livros, objetos antigos, quadros nas paredes e móveis caros de outra época. O único filho vivia e trabalhava havia muito tempo no exterior. Ajudava a mãe financeiramente, mas havia anos não a visitava. Só ligava por vídeo. Obrigada, Dona Cecília, balbuciou Beatriz. Vou me esforçar para a senhora não se arrepender. E quanto eu devo pagar pelo quarto? Você quer me ofender? A velhinha franziu a testa. Estou muito bem de dinheiro. Deixei você morar aqui porque gostei de você e porque me preocupo muito com esse seu bebê. Está bem, murmurou Beatriz, ainda confusa com tanta generosidade. Mas ao menos me passa alguma tarefa. Eu faço tudo, senão fico sem graça de viver com tudo pronto. Dona Cecília sorriu, compreensiva. Fica sob a sua responsabilidade a faxina da casa toda, uma vez por semana, para você não se sentir na obrigação. Vou até dispensar a diarista que vinha aqui. E se quiser mesmo me agradecer pela minha bondade, então me conta o que aconteceu com você. Eu percebo que passou por alguma coisa muito ruim. Claro, eu conto tudo. Beatriz estava pronta para despejar ali mesmo toda a sua triste história, mas Dona Cecília a interrompeu. Disse que naquele momento a moça precisava era comer bem, provar não só o pernil, mas também um pedaço de bolo, e depois dormir direito. Conversar elas podiam a qualquer hora. Beatriz ficou agradecida. Atacou a comida com apetite e meia hora depois, com os olhos pesados de sono, foi cambaleando para o quarto. A cuidadosa Dona Cecília já havia arrumado a cama, e no criado mudo, ao lado da cabeceira, Beatriz encontrou um vaso com um buquê de rosas brancas frescas. De novo os olhos se encheram de lágrimas. Ela entendia que naquela casa era amada de verdade, e aquilo lhe parecia um milagre. E Dona Cecília, contente, começou a recolher a mesa, satisfeita por saber que ainda passariam 2 dias comendo as sobras daquele café festivo. Fazia muito tempo que não cuidava assim de alguém, e havia muito não recebia uma gratidão tão sincera e calorosa. Naquele instante, sentia como se tivesse rejuvenescido 10 anos ao lado de Beatriz. Beatriz acordou de sobressalto
e percebeu que havia descansado muito bem. O sol já não estava mais na janela, anoitecia. Curiosamente, seu primeiro pensamento foi o café da manhã. Deu vontade de comer de novo. Foi até a cozinha. Dona Cecília estava sentada à mesa, lendo um livro grosso. Eu ia te acordar daqui a pouco, sorriu a velhinha. Já está na hora de jantar. Vai lavar o rosto que eu esquento a comida. Quando Beatriz voltou, Dona Cecília começou a contar seus planos para a noite. Declarou séria que o jantar seria bem leve e que depois as duas iriam caminhar por umas 2 horas, porque grávida precisa se mexer e respirar ar puro. E ao voltarem, aí sim comeriam com mais fartura. Beatriz não se opôs, embora tivesse outros planos em mente. Queria, o quanto antes, contar sua história. E queria por 2 motivos. Primeiro, porque Dona Cecília desejava conhecer o que ela havia vivido, e a moça não tinha razão para esconder a verdade. E segundo, porque sentia necessidade de desabafar e de ouvir o que aquela senhora boa e sábia pensaria de tudo. Dona Cecília, quando a gente voltar eu conto o que passei, disse Beatriz. A senhora tem que saber quem foi que a senhora deixou entrar na sua casa. A aposentada olhou-a com severidade. Olha aqui, Beatriz, eu não pergunto por curiosidade à toa. Desse defeito eu nunca sofri. É que eu tenho meus contatos, tenho como me virar, tenho dinheiro, e se puder te ajudar em alguma coisa, vou ficar feliz. E para te ajudar, preciso saber o máximo que der sobre a sua vida. É só por isso que quero saber como você vivia antes da gente se encontrar. Beatriz sentiu-se constrangida. Já devia demais àquela senhora, e contar com uma ajuda ainda maior lhe parecia o cúmulo do abuso. Por isso respondeu: eu conto tudo, mas só para a senhora ficar sabendo. Depois que meu filho nascer, vou tentar resolver as coisas por conta própria. A senhora já faz muito por mim. Pronto, assunto encerrado. Vamos jantar e caminhar, cortou a aposentada, vendo que a moça se acanhava cada vez mais. 3 horas depois, cansadas da longa caminhada, as duas voltaram para casa. Dona Cecília se atarefou de novo na cozinha e Beatriz acertou o despertador. No dia seguinte, começava seu plantão bem cedo e ela precisava madrugar. Depois as duas começaram a jantar, mas logo se esqueceram da comida, porque Beatriz enfim começou a contar sua história. Eu tinha 24 anos quando meu pai morreu de infarto. Minha mãe tinha morrido antes. Fiquei completamente sozinha. A moça contava com calma que naquele tempo morava numa cidade pequena do interior, trabalhava num centro cultural para crianças, dava aulas num ateliê de pintura, ensinava os pequenos a desenhar. Certa vez uma amiga comemorava aniversário num restaurante. Entre os convidados estava um rapaz muito interessante, chamado Rafael. A amiga notou que ele não desgrudava de Beatriz e a puxou de lado. Disse que aquele era um sujeito e tanto. Não era um simples colega. Rafael era um auditor vindo da capital que havia chegado para mais uma fiscalização na empresa onde a amiga trabalhava. Bia, presta atenção no que eu vou falar, disse a amiga. O Rafael é um homem muito sério. Tem 30 anos e nunca casou porque sabe bem o que quer. Nunca vi nenhuma das meninas mexer com ele do jeito que você mexeu. Repara nele. É gente firme. Trabalho com ele faz 3 anos. É homem de palavra. Desses tem pouco hoje em dia. Beatriz tinha então 24 anos, mas nem pensava em namoro. Estava convencida de que não servia para ninguém, de que dela nunca sairia nem uma boa esposa, nem uma boa mãe. A própria mãe lhe dizia isso enquanto foi viva. Doía ouvir aquilo da pessoa mais próxima, mas ela acreditava. Só que o pai, antes de morrer, pediu que a filha esquecesse tudo o que a mãe havia dito. Explicou que a mulher amava mais o filho, o irmão mais velho de Beatriz, e nunca conseguira aceitar que a morte o levara aos 15 anos. Ele adoecera de pneumonia, mas por muito tempo se recusara a procurar um médico. Beatriz sempre soubera que a mãe a tratava com frieza. Em criança, acreditava que a culpa era dela mesma, que não era boa o bastante para merecer o amor dos pais. No leito de morte, o pai tentou explicar que a mãe fora injusta, que ele via tudo e se calava, com pena da esposa, sabendo o quanto ela amava o filho e o quanto sofrera com a perda.
Arrependido, pediu perdão à filha. Lamentou não ter intervindo a tempo, ter permitido que a esposa dissesse tantas coisas cruéis à menina. Agora, vendo como Beatriz crescera insegura, sentia-se culpado e implorava que ela acreditasse em si mesma, na sua beleza e num futuro feliz. Quando o pai morreu, a vida pareceu parar. Beatriz não sabia como seguir. Antes vivia para merecer a aprovação dos pais. E para que viver agora sem eles? A amiga, porém, sabia muito bem para quê. Tomou as rédeas da situação, ainda mais porque Rafael passou a aparecer cada vez com mais frequência para fiscalizar a empresa. Ela logo percebeu que não era bem o trabalho que o trazia, mas a vontade de rever Beatriz. E a amiga fiel fez de tudo para que aquilo virasse algo mais que uma simpatia entre duas pessoas. A timidez natural não deixava Beatriz sonhar com um romance sério com um rapaz bonito e ambicioso vindo da capital. Mas Rafael era insistente. As viagens dele ao interior se tornaram cada vez mais frequentes, e logo ele declarou seu amor. Ela demorou a acreditar, porque nunca fizera sucesso com os rapazes. Embora fosse bonita, sua frieza, seu silêncio e a pouca conversa afastavam depressa os raros pretendentes. Rafael foi o primeiro a conseguir provar que ela merecia ser amada, e a pediu em casamento. Isso aconteceu 1 ano e meio depois do primeiro encontro, no meio de tantas viagens dele à cidade. Numa dessas visitas, para a enorme alegria da amiga, eles se casaram no civil, comemoraram de forma simples num restaurante local, e Rafael levou Beatriz consigo para a capital. Já como sua esposa, a moça conheceu a sogra. Dizer que a senhora ficou encantada com a escolhida do filho seria uma mentira grosseira. Beatriz se lembrava bem daquele dia. Chegaram de avião e, direto do aeroporto, Rafael ligou para a mãe avisando que em 2 horas estariam em casa. A moça estava tímida e nervosa, com medo de não agradar. E foi exatamente o que aconteceu. Mal cruzaram a porta, Dona Marlene, erguendo surpresa as sobrancelhas bem feitas, perguntou ao filho: "Essa é a sua esposa?" Havia um sarcasmo mal disfarçado na voz da sogra. O rosto cuidado estampava uma decepção tão evidente que só um cego não perceberia. "Mãe, essa é a minha amada esposa, a Beatriz", disse Rafael, ignorando a reação da mãe. "Quando a senhora conhecer ela direito, vai adorar." A sogra olhou o filho com desconfiança e foi calada para a cozinha. Rafael acompanhou Beatriz até o quarto e voltou para junto da mãe. Ninguém soube o que conversaram, mas poucos minutos depois, Dona Marlene, com o semblante um pouco mais suave, chamou a nora para a mesa. Dali em diante foi sempre assim. Com Rafael em casa, a sogra era contida e quase gentil, mas quando o filho saía para o trabalho, Dona Marlene simplesmente ignorava Beatriz. A moça evitava sair do quarto sem necessidade para não irritá-la. Algumas vezes, pediu ao marido que saíssem dali, que alugassem um lugar só deles. Mas Rafael dizia sempre que não queria magoar a mãe e pedia que ela entendesse como era difícil escolher entre a esposa e a mãe. Beatriz não conseguia arranjar emprego na sua área, então achou um trabalho temporário dando aulas particulares de desenho. Entre seus alunos havia tanto crianças quanto adultos que sentiam ter jeito para a arte e queriam desenvolver o talento. Eram 7 ao todo, e ela cruzava a cidade de manhã à noite, de um endereço a outro, ensinando futuros artistas a desenhar e a pintar. No tempo livre, procurava passear o máximo possível, para não incomodar a sogra aposentada, que só saía de casa umas 3, 4 horas por dia. Dona Marlene ora ia às compras, ora ao salão, ora se encontrava com as amigas. As semanas passavam, e a sogra continuava a ignorar Beatriz e suas tímidas tentativas de aproximação, de tornar aquela relação ao menos um pouco mais afetuosa. Repetia-se na vida da moça a mesma situação da casa dos pais. De novo, não a amavam, a ignoravam, não a levavam em conta. É verdade que a sogra não dizia nada de ofensivo, mas também nada de bom vinha dela. Tudo mudou de repente 4 meses depois, quando Beatriz engravidou. Dona Marlene, por algum motivo, decidiu na hora que a nora estava grávida de outro homem.
e achou por bem comunicar sua suspeita ao filho. Beatriz acabou testemunha involuntária daquela conversa terrível. Naquela noite, Rafael ligara avisando que voltaria por volta das 11 e que não o esperassem para o jantar. Dona Marlene remexia a louça na cozinha, mas não chamou a nora para a mesa. Beatriz não se ofendeu, até preferia não ter que suportar o silêncio da sogra durante a refeição. Decidiu jantar com o marido quando ele chegasse. Deitou-se e cochilou. Acordou com o barulho de algo caindo no chão da cozinha. Apurou os ouvidos e reconheceu a voz do marido. Levantou-se, olhou-se no espelho e foi em direção à cozinha, mas parou no meio do caminho paralisada com o que ouvia. "Eu não entendo", dizia a sogra em voz baixa. "Como você tem tanta certeza de que o pai desse filho é você? Porque eu tenho boas razões para achar que não. Você sabe quantas horas ela passa fora. Às vezes some o dia inteiro. Onde e com quem ela fica esse tempo todo? Mãe, a Beatriz trabalha muito e os alunos dela moram em pontos diferentes da cidade", respondeu Rafael, calmo e firme. "É claro que ela gasta tempo com o trabalho e com o deslocamento. Eu confio nela." "Confia porque você é ingênuo", retrucou a mãe, contrariada. "Você tinha que ver como ela é bajuladora comigo, como se desdobra para me agradar. E sabe por quê? Porque tem culpa no cartório. Aprontou por aí, e agora não sabe como sair dessa." Ao ouvir aquilo, Beatriz ficou horrorizada. Morria de medo de que o marido acreditasse na mãe. Sem fazer barulho, voltou na ponta dos pés para o quarto. Logo Rafael entrou também. Ela fingiu dormir, e ele não a acordou. De manhã cedo, Beatriz preparou o café e esperou o marido na cozinha para uma conversa séria. Confessou que ouvira na véspera a acusação de infidelidade feita por Dona Marlene e pediu que ele pensasse com carinho em finalmente alugarem um lugar só deles. "Tenho uma ideia melhor", sorriu Rafael, beijando a mão da esposa. "Você acha que eu não vejo que vocês duas não se dão bem? Eu vejo e entendo tudo. Só queria muito que a mamãe acabasse te aceitando. Mas, já que ela ficou tão teimosa, a gente faz diferente. Me acompanha até o carro." Os dois desceram e entraram no automóvel dele. "Escuta com atenção e tenta me entender", disse Rafael, olhando com adoração para a esposa bonita e assustada. "Você e a mamãe são as pessoas mais importantes da minha vida. Não posso magoar nenhuma das duas, mas também não quero deixar as coisas como estão." E então explicou que tinha dinheiro suficiente não só para alugar, mas até para comprar uma casa ou um apartamento. O problema era que, saindo da casa da mãe, ele temia magoá-la. Por isso, a única saída era mudarem de cidade. E ele já tinha decidido tudo. Não seria uma mudança qualquer, mas uma promoção. Havia tempos lhe ofereciam um cargo de chefia numa unidade da empresa no interior de outro estado, e ele sempre recusava. Recentemente, com a criação de uma nova filial, o convite se repetira. Dessa vez ele aceitara, certo de que, assim, a mãe seria obrigada a engolir a decisão. "Você não se importa de mudar de cidade?" perguntou Rafael à esposa, que o ouvia atentamente. "Com você iria até para o fim do mundo", respondeu Beatriz radiante. Estava sinceramente feliz por não ter que se separar da sogra em meio a brigas e mágoas. Iriam se despedir, se não como amigas, ao menos não como inimigas. Para ela, já bastava. E melhor ainda, a família enfim poderia respirar em paz, sem que Beatriz tivesse que viver medindo passos para não irritar a sogra. Ela nem sequer perguntou para qual cidade iriam. Para a moça apaixonada, isso não tinha a menor importância. O que lhe importava era ter ao lado um marido amoroso e uma casa onde reinassem a paz e o amor, tão necessários para receber uma criança. Naquela mesma noite, Rafael comunicou à mãe que fora promovido a chefe de uma nova unidade e que, dentro de algumas semanas, ele e Beatriz partiriam para outro estado. Dona Marlene resmungou um pouco, mas se conformou, afinal o filho fazia carreira, e ela tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde ele voltaria para a sede da empresa na capital e assumiria um cargo importante. Por isso estava disposta a aguentar alguns anos de saudade. Beatriz decidiu trabalhar mais uma semaninha com os alunos
e depois avisá-los para procurarem outro professor. Começou a organizar aos poucos a mudança. Estava com quase 2 meses de gestação quando Rafael anunciou que em 1 semana ou 10 dias se mudariam e que iria antes, sozinho, para deixar a casa pronta para a chegada da esposa grávida. Pediu que ela não levasse a peito a frieza da mãe e aguentasse só uns 2 ou 3 dias enquanto ele estivesse fora. De avião, Rafael foi até a capital do estado de destino e de lá planejava, no mesmo dia, seguir de helicóptero até a cidade do interior onde ficaria a nova filial. O tempo estava ventoso e fechado, e o piloto tentou convencê-lo a esperar até a manhã seguinte. Mas Rafael estava ansioso para voltar logo para casa. Sabia que a esposa não se sentia à vontade ao lado da mãe dura e mandona, e por isso mandou o piloto decolar. O helicóptero era da empresa, e ao piloto não restou senão obedecer. A aeronave subiu, e o piloto experiente a conduziu com firmeza pela rota de sempre. Mas, já perto do destino, sem nenhum motivo aparente, o motor falhou. O helicóptero começou a rodopiar no ar. O piloto gritou que faria um pouso forçado, e naquele instante a máquina perdeu de vez o controle e despencou como uma pedra. A altura não era grande, mas o impacto acertou exatamente o lugar onde Rafael estava. O piloto se feriu de leve e chamou o resgate na mesma hora. Mas até a equipe chegar, o estado de Rafael piorou de repente. No hospital, ele resistiu apenas 2 horas e morreu na mesa de cirurgia. De manhã, Rafael partira em viagem de trabalho, e no fim daquela tarde, comunicaram a Dona Marlene que o filho morrera num acidente de helicóptero. Ao ouvir aquilo pelo telefone, a sogra, transtornada, irrompeu no quarto de Beatriz gritando: "A culpa é toda sua, sua cobra. Você pôs os pés nessa casa e acabou com a nossa paz." Beatriz levantou-se assustada da mesa onde preparava a aula dos pequenos alunos e perguntou sem entender: "Dona Marlene, o que aconteceu?" "Ainda pergunta", gritou a sogra a plenos pulmões. "A culpa da morte do meu filho é sua. Se não fosse por você, ele nunca teria ido embora de perto de mim." A sogra desatou a chorar alto e Beatriz sentiu um frio percorrer o corpo. "O que houve com o Rafael?" perguntou com os lábios trêmulos, quase sem voz. "O que aconteceu com ele? Ele não existe mais", berrou a sogra, sacudindo-se inteira nos soluços. "Não temos mais o nosso Rafael. Caiu de helicóptero, morreu na mesa de cirurgia." "E onde ele está agora?" perguntou Beatriz, sem conseguir acreditar. Mas a sogra apenas fez um gesto com a mão e saiu do quarto. Beatriz procurou uns telefones que Rafael havia deixado para casos de emergência, para quando precisasse falar com ele com urgência e ele estivesse fora de área. Ligou para um deles. Sabia que aquele número era de Marcelo, um amigo próximo do marido. Atenderam depressa, mas a voz do amigo estava tão pesada que a moça entendeu na mesma hora que algo muito grave havia acontecido. "Marcelo", perguntou com a voz embargada, "você sabe onde o Rafael está e o que ele está fazendo?" "Bia, estou indo para aí, chego em uns 10 minutos e conto tudo." A moça mal conseguiu esperar por Marcelo, mas ao vê-lo, entendeu na hora que Dona Marlene estava 100% certa e que Rafael não estava mais entre os vivos. Sempre brincalhão e cheio de vida, Marcelo parecia arrasado e envelhecido, embora fosse 2 anos mais novo que o amigo. Não conseguia encarar a mãe nem a esposa dele, e a voz saía abafada e culpada. "O Rafael morreu", disse Marcelo baixinho. "O tempo estava ruim, não era para ter voado. Amanhã trazem o corpo para cá. A empresa se responsabiliza pelo enterro. Vai ser tudo como tem que ser." Ele se calou, e o quarto mergulhou no silêncio. Todos parados, mudos. Parecia que a vida havia abandonado aquela casa. Beatriz voltou calada para o quarto. Não havia lágrimas. Ela ao mesmo tempo acreditava e não acreditava. Não imaginava a vida sem Rafael. Estavam casados havia apenas 6 meses, mas nesse tempo ela descobrira o que era a felicidade de verdade e, enfim, se sentira necessária e amada. Nos últimos 2 meses fora feliz por carregar sob o coração um filho que o marido esperava com tanta ansiedade. E num instante,
Tudo aquilo acabou, como se nunca tivesse existido. 2 dias depois, Rafael foi enterrado no cemitério da cidade. No velório, Marcelo ia e vinha entre a mãe e a esposa do amigo. Beatriz tentou algumas vezes se aproximar de Dona Marlene, mas a sogra a olhava com hostilidade e se afastava depressa. Ao saírem do cemitério, Marcelo caminhou ao lado dela, amparando-a pelo braço. Sabia bem que a relação entre a mãe e a esposa do amigo não era das melhores, mas estava inteiramente do lado de Beatriz e por isso a avisou. Bia, se surgir qualquer problema, qualquer dificuldade, me liga na hora para qualquer coisa. Eu ajudo no que puder. O Rafael até já tinha me convidado para ser padrinho do filho de vocês, então eu não sou estranho na família. Guarda isso. Beatriz agradeceu ao amigo pela ajuda com o enterro e prometeu ligar se precisasse. Só voltou para casa à noite. Não queria e não conseguia encarar Dona Marlene. A sogra repetia sem parar que Beatriz era a culpada da morte de Rafael. Estava convencida de que o filho tinha pressa de voltar para a esposa grávida, e por isso insistira em voar com tempo ruim, apesar do aviso do piloto. Já não gritava nem berrava. Agora, de forma calma e amarga, acusava a nora de ter trazido a desgraça para a família outrora feliz. Embora Rafael tivesse deixado direitos trabalhistas e um seguro de vida, toda a documentação ainda estava em análise. Até que os valores fossem liberados, Beatriz não tinha dinheiro para se manter sozinha. Beatriz se preparava para dormir quando o telefone tocou. Era um dos alunos adultos. A moça sabia que até receber aqueles valores só podia contar consigo mesma. Por isso, ficou aliviada por ainda ter ao menos algum trabalho. Conversou rapidamente com o homem e combinaram que, no dia seguinte, como sempre, ela iria à casa dele. O que Beatriz não sabia era que a sogra ouvira toda a conversa, escondida atrás da porta, ansiosa por juntar provas da suposta traição da nora. Na tarde do dia seguinte, Beatriz voltou da aula. Abriu a porta com a própria chave, para não incomodar Dona Marlene, e estranhou ao ver bem junto à entrada sua mala e uma bolsa de viagem. Ao lado de pé estava a sogra, tensa e pálida. O Rafael já não existe mais, lembrou Dona Marlene com dureza. Então você pode parar de fingir amor e fidelidade a ele. Eu te decifrei faz tempo. Logo percebi a sua natureza podre, o seu lugar de sarjeta. Eu amava e amo muito o Rafael, disse Beatriz baixinho. Ele acreditava em mim. Pois é, cortou a sogra, ríspida. Ele acreditava. E você aí sonhando em ficar rica às custas dele. Achou que era sua chance de sair da miséria, sua desgraçada. E ainda deu um jeito de aprontar um filho por aí. Esse filho é meu e do Rafael, repetiu Beatriz sem levantar a voz. Eu nunca tive ninguém além do meu marido. Mas Dona Marlene apenas soltou uma risada cruel. Que rapidez para armar o seu golpe, disse, sufocada de indignação. Mas a sua vida boa acaba aqui. Agora se vira, cuida de você e desse seu filho. Espero que o pai dele te aceite. Dona Marlene escancarou a porta e pôs no corredor a mala e a bolsa, na qual havia juntado todos os pertences da moça. A porta se fechou com estrondo e Beatriz, atordoada, ficou parada diante do elevador. De repente, a sogra abriu de novo, arrancou a bolsa das mãos dela e tirou de dentro o celular caro que Rafael lhe dera meio ano antes. No lugar enfiou um aparelho simples, o mesmo com que Beatriz chegara àquela casa. Esquece o meu endereço e o meu telefone, disse a sogra com raiva. Você não é minha parente, e nem se atreva a incomodar os amigos e colegas do meu filho. Eles também acham que a culpa da morte dele é sua. A porta bateu com força. Beatriz pegou a mala e a bolsa e desceu correndo a escada, sem esperar o elevador. Tinha medo de que Dona Marlene espiasse outra vez e dissesse algo ainda mais ofensivo. As lágrimas escorriam sem parar. Ela mal enxergava os degraus e só por milagre não caiu. Já na rua, recuperou o fôlego, enxugou o rosto e chamou um táxi. Tinha pouquíssimo dinheiro, então decidiu na hora passar a noite na rodoviária e depois pensar no que fazer. Não tinha para onde ir. Não pretendia voltar à cidade natal. O apartamento dos pais ela havia vendido.
certa de que se despedia para sempre da terra que fora tão dura com ela. Meio ano antes, Beatriz acreditava que o marido cuidaria da família e que tudo daria certo. A melhor amiga pensava o mesmo. Por isso, o dinheiro da venda do modesto imóvel no interior, a amiga a aconselhara a gastar em roupas. Ajudou-a a renovar o guarda-roupa, no qual, pela primeira vez na vida, apareceram peças caras e de boa qualidade. A amiga tinha certeza de que a mãe de Rafael repararia em como Beatriz se vestia, se tinha bom gosto, e queria muito que a moça causasse boa impressão na sogra. Infelizmente, nada disso deu certo. E agora Beatriz, com a mala e a bolsa cheias de coisas totalmente inúteis, estava sentada na rodoviária sem saber o que fazer da vida. Ligar para Marcelo era impossível, porque não guardara o número dele. Ir até o escritório e pedir ajuda parecia constrangedor. E se Dona Marlene estivesse certa e todos os amigos de Rafael a culpassem pela morte dele? Diante do pensamento, Beatriz se encolheu e concluiu que precisava de uns 2 ou 3 dias para se acalmar de verdade e tomar uma decisão sensata, sem agir no impulso. Deixou os pertences no guarda-volumes, levou consigo apenas um agasalho e uma capa de chuva e saiu a caminhar sem rumo pela cidade. Nem percebeu quando parou num canto afastado de uma praça arborizada. Ali era quieto, tranquilo, escuro. Sentou-se num banco e cochilou. Só acordou de manhã despertada pelo canto animado dos pássaros. Pensou que, apesar de tudo, havia descansado bem. A cabeça estava clara e o coração estranhamente sereno, embora nenhuma ideia útil lhe tivesse ocorrido. Estava com muita sede e caminhou em direção à saída. No mesmo banco passou também a segunda noite, mas na manhã seguinte percebeu que já sentia vontade não só de beber água, como de tomar um banho. Pensou que era assim que as pessoas iam parar na rua. Aos poucos, se acostumam a dormir em qualquer lugar. Nenhuma ideia útil, porém, lhe veio à cabeça naquele dia, e a terceira noite ela também pretendia passar ali. Mas mal se acomodara, já tarde, e cochilava quando ouviu o estalo de galhos, e junto ao banco surgiu uma senhora idosa que a observava com curiosidade. — Você está passando mal, minha filha? — perguntou a velhinha. — Por que está deitada aqui? Em vez de responder, Beatriz caiu no choro. Chorou muito, de forma amarga e demorada, enquanto a senhora ficou ao seu lado, esperando pacientemente que se acalmasse e respondesse. Aquela era Dona Cecília. Beatriz encerrou o relato e olhou com carinho para a sua salvadora, que mexia sem pressa a colherzinha no chá doce. — Bom, e o resto a senhora já sabe, Dona Cecília, disse a moça. Foi aí que a senhora tomou as rédeas da minha vida. — E ainda bem que tomei, concordou a senhora. Agora entendo o quanto você teve que sofrer. Já vivi tanto e ainda não consigo compreender. Por que a gente boa é que tem tanto azar? Os pais que não te amavam, o marido que morreu tão cedo, sem deixar nada para você nem para o filho. E a sogra é um capítulo à parte, simplesmente inacreditável. Já era tarde, então Dona Cecília mandou a moça terminar o jantar e ir dormir. Assim que cruzou a porta do hospital no dia seguinte, Beatriz se lembrou da moça de rua que dera entrada 2 dias antes. Quando saíra do trabalho, ela ainda estava no centro cirúrgico. Beatriz mal chegou ao seu posto e foi chamada pela enfermeira-chefe. — Rocha, no quarto 30 está aquela moradora de rua. Passa lá, leva a comadre, depois retira e desinfeta. E rápido, tem serviço de sobra. Beatriz correu de bom grado para ver a doente. Naquele dia, a moça estava consciente, mas fraca demais. Não reagia às perguntas e ficava o tempo todo olhando um ponto fixo no teto. Beatriz retirou a comadre e, ao voltar, avisou que logo seria o café da manhã. Mas a moça continuava sem responder. Depois o serviço foi tanto que Beatriz só se lembrou dela perto do almoço. Aproveitou uma brecha e correu para vê-la. Ficou impressionada. A paciente estava exatamente na mesma posição da manhã. Parecia não ter se mexido nem um pouco em meio-dia. E no quarto, nada mudara. Beatriz concluiu que, além dela, ninguém havia entrado ali.
Correu até a enfermeira de plantão e disse que a doente estava quieta e imóvel demais. Achava que ela sentia alguma dor. Rocha, você pirou? Retrucou a enfermeira temível. Seu negócio é comadre e vassoura. O estado dos pacientes a gente acompanha muito bem sem você. Começava o horário do almoço e Beatriz decidiu que ela mesma garantiria que a doente fosse alimentada. Passou a hora inteira trabalhando no andar, sem tirar os olhos do quarto 30, mas ninguém entrou lá. Ninguém levou o almoço à moça. Aquilo era demais. Com o coração aos pulos, Beatriz foi ela mesma buscar a comida. Na copa, olharam para ela com deboche, mas puseram na bandeja os 3 pratos. Ela levou tudo ao quarto e, com muito custo, conseguiu fazer a doente comer um pouco. O que a alegrou foi ver a moça enfim desviar o olhar do teto para ela. Você vai melhorar logo e vai reencontrar a sua família, disse Beatriz com convicção. E se não encontrar, até lá eu descubro onde alguém como você pode ficar por um tempo. Vai dar tudo certo, fica tranquila. A partir daí, Beatriz passou a dar um pulinho de 1 minuto ao quarto a cada hora, hora e meia, só para dizer uma palavra de conforto. Sabia por experiência própria o quanto faz diferença receber um pingo de calor e esperança, quando parece que o mundo inteiro se voltou contra a gente. Beatriz cuidou também de garantir que a moça jantasse, e quando levava para fora a bandeja com a louça suja, cruzou com a enfermeira-chefe, que a olhou com escárnio e cuspiu por entre os dentes. E aí, Rocha, achou uma alma gêmea? Quando ela melhorar, chama para trabalhar aqui com a gente, vocês vão se dar bem. Havia deboche puro na voz da enfermeira, mas Beatriz não ligou. Não entendia por que naquele hospital tratavam assim as auxiliares, mas já se acostumara com o desprezo. Só que agora ela pensava que talvez fosse dela, e não dos médicos que dependesse a vida da moça. Afinal, os cirurgiões a haviam operado bem, e o organismo jovem parecia disposto a se recuperar. Só precisava de um empurrãozinho. Foi disso que Beatriz decidiu cuidar. Depois do plantão, contou a dona Cecília sobre a moça de rua e a senhora se comoveu. Para o turno seguinte, preparou não só uns pães e frutas para Beatriz, como também juntou um pequeno pacote para a paciente. A moça já estava havia alguns dias internada. No dia da entrada, Beatriz não tivera tempo de lavá-la direito, e o cheiro forte do corpo dela ia piorando a cada dia, sem que o pessoal médico se importasse. Beatriz foi até a enfermeira-chefe e pediu permissão para dar um banho na paciente. Esta concordou a contragosto, sem gostar de a auxiliar gastar tanto tempo com aquela doente, havendo coisas mais importantes a fazer. Mas o odor do quarto 30 já começava a se espalhar pelo corredor, e era preciso não só lavar a moça, como trocar sua roupa de cama. Nos dias seguintes, numa dessas visitas, quando Beatriz entrou no quarto, a paciente perguntou baixinho: "Como você se chama?" "Ah, você já está falando?" alegrou-se Beatriz. "A polícia pediu para avisarmos quando você voltasse totalmente a si. Eles precisam conversar com você." A moça empalideceu e ficou apavorada. "Não, por favor", sussurrou. "Não conta para ninguém que eu comecei a falar. Estou com muito medo. Ninguém pode saber que eu estou aqui e ninguém pode saber quem eu sou. Prometo que por mim ninguém fica sabendo de nada", garantiu Beatriz com firmeza, tentando acalmá-la. "Você pode confiar em mim de olhos fechados. Se precisar de ajuda, é só me dizer o que eu posso fazer." "Vou dizer com certeza", prometeu a moça. "É que eu me lembrei de tudo. Assim que a imagem terminar de se formar na minha cabeça, vou precisar conversar com você. Você me parece uma pessoa boa." "E como você se chama?" perguntou Beatriz. "Carolina Nogueira, tenho 19 anos. Isso eu lembro bem. Meu pai se chama Antônio, minha mãe, Lídia. Mas onde a gente mora eu não consigo lembrar de jeito nenhum", queixou-se a moça. "Os médicos podem te ajudar a recuperar a memória", começou Beatriz, mas a paciente a interrompeu de repente. "Você me prometeu que não ia me entregar." Os olhos da moça se encheram de lágrimas, e Beatriz entendeu que ela realmente tinha muito medo de alguma coisa. Mais uma vez, prometeu a Carolina que não diria uma palavra sobre ela ter começado a falar e a lembrar de si mesma.
Ao voltar do plantão para casa, Beatriz contou a Dona Cecília sobre a melhora da jovem. Beatriz, é lindo você se importar tanto com uma paciente de quem ninguém liga, disse a senhora, franzindo a testa. Mas eu não gosto nada de você não pensar em si mesma. Você já está de 4 meses e a gente combinou que nessa fase você ia fazer o ultrassom para saber se é menino ou menina. Já marquei para amanhã de manhã. Beatriz abraçou a senhora com carinho. Trabalhava muito, andava sempre exausta e achava que se nada a incomodava, então estava tudo bem. Mas Dona Cecília tinha razão. Chegara a hora de saber se seria um menino ou uma menina. Beatriz lembrava que Rafael sonhava com um filho. Queria chamá-lo de Theo. Tinha pensado num nome de menina também, Valentina, mas por algum motivo estava convencido de que o primeiro seria menino. Na manhã seguinte, acompanhada por Dona Cecília, Beatriz foi ao pré-natal e o médico confirmou. Era um menino. Metade do dia a senhora levou a moça para caminhar pela praça, obrigando-a não só a respirar ar puro, mas conduzindo-a pelas alamedas mais bonitas, cheias de canteiros floridos e fontes. Dona Cecília acreditava que, quanto mais beleza a futura mãe visse ao redor, melhor e mais tranquilo se sentiria o bebê. Ao anoitecer, as duas voltaram cansadas. A senhora, como sempre, se atarefou na cozinha, e Beatriz, sentada numa poltrona à frente dela, contava em detalhes a conversa com Carolina. Dona Cecília ouvia com atenção e depois disse: "Sabe, estou ficando com a impressão de que essa menina não é moradora de rua coisa nenhuma. Deve ter caído em alguma enrascada feia. Vamos jantar e depois vasculhar a internet. Talvez a gente encontre algo que ajude ela a lembrar mais de si." Beatriz gostou da ideia. Queria muito que Carolina reencontrasse a família. As duas já tinham combinado que, se a moça fosse mesmo desabrigada, a encaminhariam a um centro de acolhimento, onde a ajudariam com moradia e emprego. Passaram-se mais alguns dias. Carolina ficava cada vez mais forte e desperta, mas continuava a confiar só em Beatriz e a esconder de todos que voltara a falar. Ainda não se levantava da cama, mas os médicos passaram a aparecer com mais frequência no quarto, ao perceberem que ela melhorava. Com a perna estava tudo em ordem, embora ainda não a deixassem andar. Numa manhã, ao chegar para mais um plantão e entrar no quarto, Beatriz ouviu a moça sussurrar ansiosa: "Beatriz, eu lembrei da casa onde a minha família mora. É um sobrado branco de 2 andares, com um terreno lindo. Meu quarto tem uma varanda, e a varanda dá para o jardim." Os olhos de Carolina brilhavam de alegria pela memória que voltava. "E a rua, o número da casa, você lembra?" perguntou Beatriz. Pensando por alguns instantes, a moça respondeu: "Rua das Acácias, número 55. "E a cidade onde ficam a rua e a sua casa, como se chama?" insistiu a auxiliar. Mas Carolina se recusava terminantemente a lembrar o nome do lugar. Também não conseguiu recordar nenhum telefone de parentes ou pessoas próximas. Beatriz, no entanto, a animou, dizendo que se a memória começara a voltar, dali em diante só melhoraria. Perguntou se ela não queria, apesar de tudo, conversar com a polícia, mas no rosto da doente reapareceu o mesmo terror. Beatriz entendeu que havia algo muito assustador que Carolina lembrava, mas tinha medo de confessar até para ela. No dia seguinte, ela e Dona Cecília sentaram-se ao computador e vasculharam qualquer pista sobre Carolina Nogueira, usando as poucas informações que a moça dera. Tarde da noite, Beatriz foi dormir, porque de manhã tinha plantão. Dona Cecília ficou horas diante do monitor, garimpando cada migalha de informação onde conseguia. Por algum motivo, não encontrou Carolina nem os pais em rede social nenhuma, e isso fez a mulher sábia desconfiar que se tratava de algo criminoso e que, por isso, todos os dados da família haviam sido simplesmente apagados. E ela estava certa. Quando, de manhã cedo, Beatriz entrou na cozinha para tomar um chá antes do trabalho, Dona Cecília, cansada, mas radiante, anunciou solene: "Eu descobri quem é a Carolina Nogueira e o que aconteceu com ela. É uma verdadeira bomba,
Mas é longo demais para contar e ainda por cima perigoso. A sua Carolina faz muito bem em ficar de boca fechada. Acho que ela não deve dizer nada a ninguém até a gente conseguir falar com a família dela. Beatriz ficou pasma, mas a senhora se recusou a explicar qualquer coisa, dizendo apenas que naquela noite tudo se esclareceria. O dia inteiro, Beatriz esteve fora de si. Morria de vontade de alegrar Carolina, de dizer que a família fora encontrada e que, naquele dia, entrariam em contato com os pais dela. O que assegurava era não saber nenhum detalhe e temer que, ao dar a entender que havia novidades, só fizesse a moça se agitar à toa. Por isso não contou nada, mas Carolina se lembrou de mais alguns detalhes sobre a casa e os pais. Ao se despedir no fim do turno, Beatriz pediu que ela não conversasse com ninguém por enquanto e prometeu boas notícias no dia seguinte. Mas as coisas tomaram outro rumo. Ao chegar em casa, Beatriz encontrou visitas na sala de Dona Cecília. Era um senhor idoso de cabelos grisalhos e um casal de meia-idade. Assim que ouviu os nomes, entendeu na hora quem eram: Antônio e Lídia Nogueira, os pais de Carolina, e o senhor de idade era o avô dela. Depois de apresentar os convidados, Dona Cecília levou Beatriz para o cômodo mais afastado. A aposentada se revelava bem menos simples do que a moça sempre imaginara. Pediu que ela tirasse foto de todos os visitantes e as mostrasse a Carolina naquele mesmo dia. Beatriz olhava sem entender. Achava que o certo seria levar logo a família ao hospital, para que a buscassem. Pela aparência, eram pessoas muito abastadas, capazes de bancar o tratamento dela nas melhores clínicas. "Menina, que inocência a sua", disse Dona Cecília, censurando-a. "E se não forem os pais e sim os criminosos, primeiro a gente precisa ter certeza de que a Carolina conhece essa gente. Marcar um encontro depois é o de menos." 15 minutos depois, Beatriz já corria de volta ao hospital de onde saíra fazia 1 hora. Subiu direto ao quarto de Carolina e mostrou a foto do avô, de quem a moça nunca havia falado. "Ué, esse é o meu avô", exclamou Carolina, surpresa. "De onde você tirou uma foto dele?" Em vez de responder, Beatriz foi mostrando uma a uma as fotos da mãe e do pai. Carolina desatou a chorar, sem conseguir se conter. "Se você parar de chorar, eu conto tudo", disse Beatriz com firmeza. A moça se aquietou e passou a ouvir com atenção. "Eu te falei da Dona Cecília, a senhora que me acolheu", sorriu Beatriz. "A gente procurou informações sobre você na internet, mas eu passo muito tempo no trabalho, então quem se virou foi ela. Passou noites acordada procurando a sua família e achou. Agora eles estão na casa dela. Vou ligar para Dona Cecília e ela traz todo mundo para cá." O expediente da direção do hospital já havia terminado. Não havia ninguém com autoridade para dar alta a Carolina. Mas a moça não se preocupou nem um pouco. Tinha certeza de que a família, sobretudo o avô influente, conseguiria levá-la para casa mesmo sem autorização nenhuma. Na manhã seguinte, mandaram um carro buscar Beatriz e Dona Cecília. Num utilitário novo, cheirando a couro caro, foram levadas a um hotel, onde num dos quartos a família Nogueira as esperava. Carolina estava deitada num quarto separado, numa cama confortável, ao lado de um médico contratado numa clínica particular da cidade, que a acompanharia até em casa. Mas os Nogueira não iriam embora sem agradecer às salvadoras da filha e neta. E Dona Cecília e Beatriz também estavam ansiosas por saber nos detalhes o que enfim acontecera com a moça. O pai de Carolina contou que 2 meses e meio antes, a filha viajara ao exterior, a passeio com o namorado. Chegara bem ao destino e todo dia ligava ou mandava mensagens. Mas, quando Carolina não parabenizou o amado avô no aniversário, os parentes se alarmaram. Passaram a ligar por vídeo e ela não atendia. Um dia depois, o namorado telefonou dizendo que ela fora sequestrada, que exigiam um resgate alto e que ele não tinha o dinheiro. A família viajou até o local, mas nem a polícia de lá nem os detetives contratados encontraram rastro dos sequestradores. A suspeita recaiu sobre o namorado. Ele foi preso, mas jurava inocência. E só na véspera, quando Carolina apareceu,
Os parentes descobriram que o sequestrador era o próprio namorado. A moça contou que jamais estivera em viagem nenhuma ao exterior. O rapaz simplesmente resolvera ganhar dinheiro fácil e montara toda uma encenação. Levou-a até a capital e a manteve num apartamento alugado, sob a guarda de 2 mulheres de aparência duvidosa. Explicou a Carolina que assim que recebesse o dinheiro dos pais dela, a soltaria e começaria vida nova em outro país. Ela tentou negociar, prometeu muito dinheiro, mas o rapaz foi inflexível. Junto com ele, havia uma moça muito parecida com Carolina. E a infeliz entendeu que essa mulher viajaria ao exterior no lugar dela, usando seus documentos, para que os pais acreditassem que Carolina havia cruzado a fronteira e sumido em terra estrangeira. Os criminosos apostavam que isso faria a família pagar o resgate mais depressa. Chegando ao destino, o rapaz e a comparsa mandavam mensagens aos pais e simulavam ligações. Carolina contou que, presa no apartamento, ficava sempre sob a vigilância das 2 mulheres, que se revezavam e a mantinham dopada com algum medicamento, o que a deixava péssima e dormindo quase o tempo todo. Certa vez, ela estava tão mal que ouviu as 2 a darem por morta. Elas a levaram para longe e a jogaram numa estrada. Foi ali que a ambulância a recolheu. A nossa menina teve muita sorte, manifestou-se o avô de Carolina, de ter no hospital uma Beatriz. A Carol nos contou que só sobreviveu graças a ela. Por isso, peçam o que quiserem. O avô e os pais olhavam expectantes para Dona Cecília e Beatriz. Eu não preciso de nada, disse Dona Cecília, erguendo o queixo com a dignidade de uma grande dama. Mas o mesmo não se pode dizer da Beatriz. Ela vai dar à luz em breve, não tem casa própria, não tem de que viver e ganha uma miséria. Uma ajuda não faria mal. Combinado, disse o pai de Carolina. Se em uma semana as senhoras escolherem um apartamento para Beatriz e disserem em qual banco abrir uma conta no nome dela, ótimo. Daqui a uma semana eu volto e a gente formaliza a compra do imóvel. Beatriz tentou protestar, mas Dona Cecília lhe lançou um olhar tão duro que a moça se calou, e o pai de Carolina emendou: seria uma ingratidão sem tamanho se não fizéssemos algo de bom por você, então não tenha cerimônia. A gente atende a qualquer pedido seu. E pensa também num trabalho, acrescentou o avô. Se quiser abrir um negócio próprio, eu banco com o maior prazer. Pensa nisso. Os Nogueira cumpriram tudo o que prometeram. Quando o filho nasceu, Beatriz já estava num apartamento amplo, com acabamento caro e mobília bonita. Havia uma boa quantia em sua conta, e os advogados finalizavam a criação de uma instituição beneficente de apoio a moradores de rua e a pessoas em situação difícil. O principal e mais generoso mantenedor era o avô de Carolina. Um mês depois veio ao mundo Theo, que aos 5 anos se tornaria a cópia exata do pai. Àquela altura, Beatriz já era conhecida na cidade. Lembravam-se dela e de sua instituição sempre que alguém precisava de ajuda e não tinha a quem recorrer. Ela levava uma vida bastante reservada. Ficava em sua sala, decidindo a quem socorrer primeiro. As perguntas dos jornalistas respondiam sempre seus assessores ágeis. Mas certa vez não conseguiu escapar da equipe de televisão. Beatriz apareceu na tela ao receber uma homenagem pela ajuda desinteressada às pessoas. Naquele dia, Dona Marlene, que quase já esquecera a existência da nora, estava numa praça movimentada da cidade quando num telão viu de repente a cerimônia da premiação. Qual não foi seu espanto ao reconhecer entre as homenageadas a própria nora? Mas não foi Beatriz que a atingiu no fundo do peito, e sim o menino de 5 anos que estava ao lado dela, segurando firme a sua mão. Naquele garotinho, Dona Marlene reconheceu o próprio filho na mesma idade. Naquele instante, ela se horrorizou consigo mesma. Havia expulsado de casa não só a mulher que odiava, mas também o próprio neto, ainda por nascer seu sangue. As pernas fraquejaram e Dona Marlene desabou ali mesmo na calçada. A senhora está passando mal? Ouviu uma voz preocupada ao seu lado. Em seguida, a mesma voz. Chamem uma ambulância, a mulher está muito mal.
Estou sim, muito mal, disse Dona Marlene, com um fio de voz. Nunca me senti tão mal. Eu reneguei o meu próprio neto, traí o meu filho. Como continuar depois disso? Ela está delirando. Ouviu Dona Marlene alguém dizer aflito. Cadê a ambulância? Não precisa de ambulância, implorou ela, fraca. Eu fiz uma coisa terrível. Não há perdão para mim. Enquanto a gente está vivo, dá para consertar muita coisa, soou a mesma voz, bem junto ao seu ouvido, enquanto ela perdia os sentidos. Quando acordou no hospital, entendeu que precisava, custasse o que custasse, ver a nora e o neto, vê-los para pedir perdão. Era culpada diante dos dois e diante do próprio filho. Não tinha o direito de morrer sem ser perdoada, e esse perdão ainda precisava ser conquistado. A isso, ela dedicaria o resto da vida. Já no dia seguinte, Dona Marlene recebeu alta. Com um buquê de rosas brancas, as mesmas que o filho sempre dava à esposa, e uma sacola com um lindo carrinho de brinquedo de presente para o neto, postou-se diante da porta do escritório onde a nora trabalhava. Beatriz, chamou baixinho Dona Marlene ao ver a viúva do filho se aproximar. Você se lembra de mim? Eu nunca me esqueci da senhora, Dona Marlene, respondeu Beatriz com um sorriso triste, olhando nos olhos da sogra. Como eu poderia esquecer a mãe do meu amado marido e a avó do meu filho? Beatriz olhava com carinho para a mulher envelhecida e sentia uma pena aguda dela, e por algum motivo, de si mesma também. Afinal, poderiam ter vivido aqueles 5 anos em harmonia, apoiando-se e cuidando uma da outra, e perderam tanto tempo. Uma pena. Mas Beatriz não guardava rancor da pobre mulher e estava disposta a ir agora mesmo com ela buscar Theo na escolinha e apresentá-los. Era o certo. Era o que todos precisavam. O pequeno Theo que nunca conhecera o carinho de uma avó, a envelhecida e solitária Dona Marlene e a própria Beatriz, a quem tanto faltara o apoio de uma família. E claro, era o que Rafael precisava, ele que, em algum lugar lá no céu, enfim encontrava paz, ao ver que os seus mais queridos estavam finalmente juntos e verdadeiramente felizes. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias